tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Juliano e, como vocês sabem, quando eu apareço por aqui temos uma aula de geografia. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa aula com uma reflexão, algo que nos ajude aí a pensar um pouco, a refletir sobre as nossas ações, sobre a nossa vida. Ali na tela de vocês temos uma frase de Mahatma Gandhi. O mundo é grande, o suficiente para atender às necessidades de todos, mas sempre demasiado pequeno para a ganância de alguns. Que frase interessante, não é mesmo? O mundo é tão grande. Hoje, os seres humanos já conseguiram chegar à Lua e, dessa maneira, podemos pensar, num mundo tão grande, por que tanta ganância? Por que há tão pouco espaço para que todos possam desfrutar das maravilhas que esse mundo nos oferece? Mahatma Gandhi nos faz pensar sobre isso, sobre o egoísmo que algumas pessoas têm em relação a tudo que o mundo pode oferecer. Então, vamos pensar sobre isso. Hoje, vamos iniciar a nossa aula falando sobre um tema também muito importante: trabalho e habitação, necessidades humanas. Concordam? O trabalho e a habitação, a moradia, são necessidades essenciais aí para a nossa vida, não é mesmo? Eu gostaria que agora vocês pegassem o caderno, o material de vocês e anotassem a data em que vocês estão assistindo a esta aula, o nosso componente e também o conteúdo que veremos hoje. Vamos lá? Registraram? Eu espero que sim. Na tela de vocês temos um texto que iniciamos a leitura na aula anterior. Vejam ali que há uma parte do texto em que não há nada escrito, há uma imagem, um texto não verbal, como dizemos. E ao lado, algo que nos faz refletir, algo escrito. Vamos fazer a leitura? Na imagem temos duas pessoas sentadas lado a lado, um homem e uma mulher. Do outro lado da mesa, um homem, um executivo, alguém usando uma gravata, numa cadeira mais confortável. O texto escrito diz: precisamos reduzir os salários em 50%. Infelizmente, vamos ter que despedir um de vocês. A personagem feminina apresenta um semblante um pouco assustado. Isso está aparente no seu rosto. Por que será que ela apresentou essa resposta ao que o personagem disse a ela?
Provavelmente porque ela, como mulher, é possivelmente a pessoa que irá ser demitida. Isso nos faz pensar aí sobre a diferença de condições em relação ao trabalho entre homens e mulheres. Temos ainda um outro texto. Mulheres em desvantagem. Elas são mais da metade da população brasileira. Ainda assim, ganham menos que os homens. A manchete do texto nos faz pensar bastante. O que será que teremos de informação? Vamos começar a leitura? Dentre os brasileiros que trabalham, as mulheres são quase metade, 42%. Elas são responsáveis pelo sustento de aproximadamente 1/3 das famílias no Brasil, mas também são as mais atingidas pelo desemprego. Entre a demissão de um homem e de uma mulher, geralmente a mulher é demitida. As mulheres que trabalham e têm suas carteiras assinadas ocupam cargos ou postos de trabalho mais desqualificados do que os homens e nas funções de menor prestígio social. E pior, mesmo que ocupem as mesmas funções e com mais instrução, recebem salários menores do que os homens. Enfrentam barreiras imensas na hora da contratação. Ficam menos tempo num determinado cargo, têm dificuldades para serem promovidas e custam a chegar aos postos de chefia. Segundo as últimas pesquisas do IBGE, a discriminação contra as mulheres aumenta se levarmos em conta a raça das pessoas. Dentre as mulheres, 44% se consideram negras. Desse contingente, as que são chefes de família estão entre as mais pobres. Muitas, inclusive, abaixo da linha da pobreza. A renda dessas famílias chefiadas por mulheres negras chega a ser 74% inferior à renda dos domicílios chefiados por homens brancos. Ou seja, enquanto a família do homem branco ganha R$300 por mês, a família da mulher negra recebe somente R$78. Na maioria dos casos, as trabalhadoras estão no setor de serviços, sem carteira assinada e, portanto, sem direitos garantidos pelas leis. As mulheres negras estão fortemente no trabalho doméstico, igualmente não registrados. Então, esse texto nos traz diversas informações que nos fazem pensar sobre as condições de trabalho das mulheres. Verifiquem que há uma grande disparidade, uma grande diferença entre o que é ofertado aos homens e o que é ofertado às mulheres. Perceberam? Vamos voltar ao texto. Uma informação que nos chama a atenção. Olhem ali. Dos brasileiros que trabalham, 42% são mulheres. Ou seja, é um número bem grande. De todos os brasileiros que trabalham ali, 42% são mulheres. Também o texto fala sobre as funções que são exercidas por mulheres. Elas normalmente têm um menor prestígio social. O que isso quer dizer? Elas não têm um grande reconhecimento, ou seja, não são cargos que possuem um grande reconhecimento de toda a população. Também diz que os salários das mulheres são menores. Nossa, que coisa triste. As mulheres têm um salário inferior aos homens. E elas também enfrentam grandes barreiras na hora da contratação. Vocês conseguem imaginar qual seria uma dessas barreiras? As mulheres normalmente sofrem para conseguir um emprego em relação aos homens pelo fato de que elas têm o direito à licença maternidade, por exemplo. Esse é um fator que dificulta. Algumas empresas preferem contratar homens para não correr o risco de que possa acontecer esse afastamento da funcionária.
O texto também fala que as mulheres custam a chegar aos postos de chefia, ou seja, é mais demorado, é mais difícil para que uma mulher se torne uma chefe dentro de uma equipe quando ela está concorrendo com homens. O texto também nos faz pensar sobre o fato de que as mulheres sofrem discriminação e que essa situação é ainda pior, ela aumenta quando pensamos na raça das pessoas. Isso quer dizer que mulheres negras normalmente sofrem ainda mais e justamente podem ser definidas como aquelas mais pobres. Que situação, que informação triste. Mas é importante refletirmos sobre essa situação. Ainda o texto fala que, comparando a família de um homem branco, que recebe ali R$300, por exemplo, nós podemos ter uma comparação direta com o ganho de uma família de uma mulher negra. Isso mesmo, a família que é chefiada por uma mulher negra, porque muitas vezes existe a ausência da figura masculina nessa família. E então, essa família recebe R$78. Vejam como é diferente o valor do ganho entre essas duas famílias. O número de pessoas pode ser o mesmo, mas vejam que a família da mulher negra ganha bem menos do que a família do homem branco. Então, são informações que nos permitem refletir sobre a disparidade de condições relacionadas ao gênero. Como é mais difícil para a mulher ter as mesmas condições que o homem, quando pensamos nessa comparação. Para que nós possamos continuar refletindo sobre isso, eu trouxe um vídeo do professor Sandro, que fala e estuda um pouco sobre a Enedina Alves Marques, uma importante figura paranaense que tem uma história muito interessante e justamente nos faz pensar sobre o trabalho e sobre o papel aí desempenhado pela mulher, principalmente porque a Enedina foi uma das primeiras mulheres, foi a primeira mulher negra a ser formada no nível superior aqui no nosso estado, no Paraná. Vamos assistir o vídeo? A Enedina foi a primeira engenheira civil negra do Brasil e a primeira engenheira do sul do Brasil. Então isso significa que a Enedina abriu portas não apenas para as mulheres negras, mas principalmente para as mulheres. Aqui, né, o CREA da Enedina, ela recebeu já homenagens no CREA, inclusive, pós-morte, né? A Enedina faleceu em 1981. Aqui é interessante que ela se aposentou em 1968 do Estado, né? E nesse trabalho dela do Estado, depois ela teve uma empresa particular chamada Construtora Vaticano. Só que ainda não conseguimos, porque a pesquisa ainda continua, entender qual foi o papel dela nessa empresa e que outros projetos ela fez, porque aqui ela já estava aposentada do Estado. Aqui, quando funcionária do Estado do Paraná, ela trabalhou primeiro no tiro de guerra, né, como eu falei para vocês, como professora. Depois ela foi exonerada, ela se exonerou, né, ela pediu para sair e voltou como engenheira da Secretaria de Viação de Obras Públicas. Ela teve uma carreira muito importante, como eu já disse para vocês. Ela ajudou a fazer o projeto do Colégio Estadual do Paraná, o CEP. Ela participou desse projeto da usina de Capivari. Está aqui a Enedina, né, no cantinho. Está aqui o professor dela, Parigô de Souza, que era também um dos responsáveis por essa obra da usina Capivari. E também a Enedina também participou do projeto da Casa do Estudante Universitário, da CEL, aqui em Curitiba.
Depois desse tempo, na Secretaria de Viação e Obras Públicas, ela foi para a Secretaria Estadual de Educação. E, infelizmente, não conseguimos nenhum documento falando do que tipo de trabalho, se ela fez algum projeto para as escolas do Paraná. Infelizmente, ainda não temos essa informação em nossa pesquisa. Uma coisa importante é a Enedina como mulher na sociedade curitibana, porque ela conseguiu um espaço social muito interessante. Depois de aposentada em 68, né, ela participava muito ativamente das ações, por exemplo, do Centro Feminino Paranaense de Cultura, da Sociedade Sorotimista. Ela tinha muitos afiliados pela cidade, ela sempre foi reconhecida como um exemplo, né? Pessoas que entrevistamos falavam que quando eram crianças, a Enedina era o exemplo a ser seguido. Né? Por quê? Porque as famílias falavam isso. A Enedina foi madrinha de muitas crianças curitibanas, inclusive da Mirella Goncho, que foi que repassou essa foto acima aqui para nós, junto com a dona Eleni, que foi uma entrevistada que eu consegui, né, nessa trajetória de pesquisa da Enedina, falando que a Enedina era uma pessoa que estava muito presente na vida dela, apesar de ser uma mulher que viajava muito, conheceu boa parte do mundo, né? Ela, depois de aposentada, viajou até para Israel, Estados Unidos, etc. Era uma pessoa que gostava muito de viajar e teve uma trajetória, infelizmente, interrompida por um infarto, em que ela sofreu em 1981. Né? Inclusive, não se deram conta do desaparecimento da Enedina, porque justamente ela viajava muito, não só para o exterior, mas para aqui visitar amigos e no Brasil até, e inclusive tinha afiliados dela que entraram em contato comigo lá de Santa Catarina. As homenagens que a Enedina recebeu ao longo da história são muito importantes. Esse é o Memorial à Mulher Pioneira Paranaense, que fica aqui em Curitiba. Né? O Centro Feminino Paranaense de Cultura foi um lugar que ela trabalhou muito, ajudou bastante. O túmulo dela no cemitério municipal foi reconstruído, foi restaurado, não reconstruído, desculpe, foi restaurado pela Instituto de Engenharia do Paraná, pelo Instituto de Engenharia do Paraná, né? Restaurou o túmulo da Enedina, que foi muito importante. Aqui uma homenagem à Enedina, não só a Enedina, mas vários afrodescendentes na Praça Santos Andrade, que foi colocado em 1988, 100 anos da abolição da escravidão. Então essa homenagem da Câmara Municipal de Curitiba está lá na Praça Santos Andrade e tem em destaque o nome da Enedina ali nas homenagens póstumas, como vocês estão vendo, né, aqui nessa fotografia desta placa. Ela recebeu homenagem aqui na Unila, né, que fica lá na região oeste do Paraná, o Laboratório Engenheiro Enedina Alves Marques, que é usado tanto pela Unila quanto pela UNS, construído pela Itaipu. Aqui a homenagem que ela teve do CREA, né, da Confederação dos Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos do Brasil. Ela tem, o nome dela foi dado no Instituto de Mulheres Negras Enedina Alves Marques, lá em Maringá. Ela também dá o nome a um CEMEI, em Pinhais, a uma rua no Cajuru, que fica justamente atrás do Colégio Municipal Sabag. Graças a esses pesquisadores, né, eu estou apresentando esse trabalho para vocês. A Maria Nicolá, a Pura Bandeira, Guilherme Falcão, Ildefonso Sepupi, o Jorge Koff, Jorge Santana, que está na Bahia agora. Isso foi um prazer contar um pouco da trajetória da Enedina para vocês. Valeu, até mais. E então, que interessante conhecer um pouco da história do nosso estado e também de uma figura tão marcante. A Enedina realmente pode ser tomada como um exemplo para todos nós, não só as mulheres, mas para todas as pessoas que desejam um mundo com mais possibilidades, em que as pessoas tenham mais acesso a bons empregos, mais acesso à educação. É muito importante refletir sobre isso. Mas, continuando, vamos pensar aqui sobre o que leva, então, as pessoas a mudarem de espaços. Vejam que a proposta da nossa aula é discutir o trabalho e também a habitação. Vocês sabiam que muitas pessoas, para conseguir trabalho, precisam mudar de casa, mudar de cidade, mudar de estado? Isso é algo comum.
mas as situações podem ser muito diferentes. Vamos verificar? Olhem ali na tela de vocês uma imagem. O personagem está carregando seus pertences e existe ali uma informação, algo escrito, uma placa mostrando a direção da cidade. Provavelmente esse personagem vive no campo e está se dirigindo para a cidade. Por que será que isso ocorre? Vejam ali na tela de vocês o texto. A busca por trabalho faz com que muitas pessoas precisem se deslocar em busca de oportunidades. O êxodo rural é um exemplo de movimento migratório e atinge não somente aqueles que se mudaram para os centros urbanos, mas também quem já vive neles. Então, falaremos um pouco sobre êxodo rural. Vocês imaginam o que seja o êxodo rural? É um tipo de migração. A fotografia, ali na tela de vocês, mostra muito bem pessoas que estão viajando num caminhão em condições não muito favoráveis, em condições difíceis, e provavelmente elas estão indo em busca de algo melhor, de novas oportunidades. O êxodo rural é essa migração que muitas vezes é forçada, porque as pessoas não têm mais condições de sobrevivência no local em que estão. Quais são os fatores que levam a essa migração? Vamos pensar sobre isso? Ali nós temos poucas oportunidades de trabalho no campo. Também as ofertas que passam a existir nas cidades. Além disso, a cidade tem uma melhor infraestrutura. Então, enquanto no campo deixam de existir oportunidades de emprego, na cidade a oferta passa a crescer. Além disso, as pessoas que moram no campo também buscam mais infraestrutura. Vamos pensar sobre essa palavra. Ali nós temos uma definição no dicionário. O que será que significa infraestrutura? Olhem ali. É um substantivo feminino. Sistema básico que corresponde aos serviços públicos de um município. A coleta de lixo diz respeito à infraestrutura de uma cidade. Compreenderam? Infraestrutura é, então, o que possibilita o básico às pessoas que vivem nas cidades. O exemplo dado pelo dicionário foi a coleta de lixo. Imaginem que em nem todos os lugares existe essa coleta de lixo, essa possibilidade, e que pode ser considerado por muitos até um conforto, você poder colocar o lixo e ele ser recolhido. Ele vai ter um fim, um destino. Então, pensando sobre essa questão do êxodo rural, temos ali uma obra de arte. Vejam os personagens apresentados. Na obra do Gontran Guanais Neto, ali de 1982, nós temos alguns personagens. Eles estão se dirigindo a algum lugar que não sabemos, não é apresentado esse lugar. As cores nos mostram possibilidades, são cores diversas. Será que essas cores vão remeter à esperança? Provavelmente. Os personagens carregam ali também os seus pertences, como na imagem anterior. Vejam que é uma família completa, o pai, a mãe, os filhos. Essa obra nos faz pensar sobre o êxodo rural. O nome da obra é Os Retirantes. Quem se retira é alguém que sai de algum lugar e busca uma nova oportunidade. Então, esse é o significado de retirar-se, sair. Temos também um trecho de uma música do Jair Rodrigues. Olhem ali. Vamos ler comigo. Chegou na cidade grande sem emprego e proteção. Estranhou a diferença que existia no sertão. Vejam, ele compara ali dois espaços, cidade e sertão. A cidade é o lugar novo, o espaço maior,
um espaço com infraestrutura. O sertão, ali, é utilizado como sinônimo de campo, a área, a zona rural, o espaço mais distante. O personagem chegou à cidade e percebeu uma grande diferença. Estranhou tudo o que ele via. Ali ele não encontrou emprego e nem proteção. É uma dura realidade de muitos, porque as pessoas, elas saem do campo, mas nem sempre encontram aquilo que buscam. Na maioria das vezes, um emprego que vai garantir a sua sobrevivência. Eu gostaria que vocês refletissem sobre algumas imagens. Vejam a pergunta: qual imagem não representa o êxodo rural? Então, vocês entenderam o que é êxodo rural. É a saída do campo com destino à cidade. Qual delas não representa um exemplo de êxodo rural? Eu vou dar um tempo para que vocês pensem sobre isso. Vamos lá? E então, pensaram sobre? Vejam, temos ali duas imagens que são consideradas, aliás, êxodo rural, mas a terceira não é. Por quê? Na terceira imagem, temos pessoas trabalhando um trabalho característico ou comum da zona rural, do campo. Então, pessoas trabalhando no campo não representam o êxodo rural. O êxodo rural pode sim ser representado pelas duas primeiras imagens. Vejam, a primeira é uma obra do Cândido Portinari, Retirantes, o nome dela. Percebam que ali os personagens apresentam um rosto marcado, elas representam muito bem a dor de deixar o espaço de origem. Todo o conjunto da paisagem também não é feliz. Percebam a aridez da terra, aquela terra onde não há possibilidade de plantio. Então, ali nós podemos verificar todo o sentimento daqueles personagens que não estão felizes no lugar onde vivem e precisam buscar novas oportunidades. A segunda imagem também se chama Os Retirantes. É uma xilogravura muito comum de ser acompanhada a um texto, o texto de cordel. A xilogravura ali nos mostra personagens também viajando, se retirando do lugar onde vivem. Um lugar que é apresentado ali naquele cenário é o que é o sertão. Continuando. Êxodo rural é o deslocamento ou migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos centros urbanos. No Brasil, esse fenômeno populacional foi causado pelo crescimento da indústria e da vida urbana, pois o processo de mecanização do campo tirou vários postos de trabalho. Então, concluímos que a mecanização do campo, ou seja, a utilização de máquinas para o plantio e também o crescimento das cidades, o surgimento de indústrias, foram os responsáveis pelo êxodo rural. Por quê? Enquanto há a abertura de vagas nas cidades, pois ali surgem empregos, já que estão surgindo várias indústrias. E no campo, a substituição da mão de obra por máquinas, ali nós temos a justificativa para o êxodo rural. Vamos registrar? Eu gostaria que vocês pegassem o caderno de anotações e registrassem. Êxodo rural
é o deslocamento ou migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos centros urbanos. Vamos lá? Continuando, entendemos o que é essa migração, esse êxodo rural. Mas vamos verificar como ocorre a vida, o que acontece com essas pessoas quando chegam às grandes cidades. Temos ali uma imagem que nos faz pensar sobre isso. Nas grandes cidades, nós temos moradias muito mais próximas, porque as pessoas vão habitar lugares onde há uma grande concentração de pessoas com uma renda baixa, que também estão buscando novas oportunidades. Alguns exemplos de lugares em alguns exemplos de lugares como estes, nós temos vielas. O que são vielas? Espaços que não podem ser considerados ruas, porque ali só existe mesmo a passagem de pedestres. Isso nos faz pensar e refletir sobre os espaços que estão disponíveis a estas pessoas nos centros urbanos, nas grandes cidades. Vamos analisar alguns gráficos, na verdade um gráfico, que nos faz pensar sobre o que ocorreu aí nos últimos anos aqui no nosso país, no Brasil, em relação ao êxodo rural. Vejam, Brasil, população urbana e rural, 1940-2013. Então, nós temos informações sobre o que aconteceu no Brasil entre esses anos, 1940 e 2013. Vejam, os gráficos nos mostram ali as mudanças. Em 1940, nós tínhamos a maior parte da população vivendo na zona rural. Por que eu sei isso? Porque temos a cor lilás representando a população rural. A cor amarela representando a população urbana. Então, em 1940, a maior parte da população era rural, 69%, contra 31% da população que vivia nas cidades. Com o passar dos anos, nós temos ali em 1970, 56%, ainda um pouco mais da metade, um pouco mais da metade já passa a viver nas cidades, porque eu tenho a população urbana. Perceberam como a população urbana cresceu nesses anos? 44% da população vivia, então, ainda no campo.
Passados mais alguns anos, estamos no ano 2000. Vejam o quanto aumentou a população urbana. 82% da população já vive, então, nas cidades, enquanto 18% vivem na zona rural. Em 2010, 84% de pessoas vivem nas cidades, enquanto 16% vivem na zona rural. Em 2013, que é a época mais atual apresentada no gráfico, nós temos 85% da população vivendo nas cidades e 15% vivendo na zona rural. Percebam que aqui nos últimos anos houve uma estabilidade. As pessoas passaram a viver menos na zona rural e mais nas cidades. Vamos agora fazer uma análise. Temos ali uma parte desse gráfico e uma pergunta. Como era a maior parte da população em 1940? Então, em 1940, nós tínhamos ali o gráfico mostrando o quanto de pessoas viviam na zona rural e o quanto de pessoas viviam na zona urbana. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Como era a maior parte da população em 1940? Será que a maior parte dessa população vivia nas cidades ou vivia no campo? Na zona urbana ou na zona rural? Vamos pensar sobre isso? Eu vou dar um tempo para vocês. E então, pensaram sobre? Vejam, eu trouxe um exemplo de uma possibilidade de resposta. Em 1940, a maior parte da população vivia na zona rural. Concordam? Vejam, a cor lilás representa a população da zona rural. Então, naquela época, em 1940, na primeira metade aí do século XX, a maior parte da população vivia na zona rural. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. Vamos lá?
à próxima questão? Agora, temos uma outra parte daquele gráfico inicial. O exercício pede para que vocês completem. Vejam, agora temos o gráfico que nos remete ao ano de 2013. Ele nos leva ao ano de 2013. Temos lá, em 2013, a população, espaço, era de 85%. Será que em 2013, a população que era de 85% era mais rural ou urbana? Eu vou dar um tempo para que vocês pensem sobre o gráfico, registrem a questão e respondam. Vamos lá? E então, conseguiram pensar sobre? Vejam, em 2013, a população era de 85%. A população que era de 85% é representada pela cor amarela, população urbana. Então, a palavra que cabe naquele espaço é urbana. Em 2013, a população urbana era de 85%. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem. Escrevam aí. Conseguiram? Muito bem, eu espero que sim. Hoje estamos terminando o nosso encontro por aqui. Eu me despeço e até logo. Tchau!